Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Isabel Moreira fala sobre envelhecimento e políticas públicas. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Isabel Cristina Moreira, eu sou assistente social, sou coordenadora do curso de serviço social da universidade e sou também professora tutora. Então, sou professora tutora das disciplinas de serviço social e algumas disciplinas dos outros cursos também. Então, pode ser que eu já tenha sido tutora, né, de alguns alunos aqui que não são do serviço social, são dos outros cursos, né, que nós estamos aqui na Escola de Saúde. Então, é aula aberta a todos os cursos. Então, por isso, me apresentando, né, falando, de repente, já participaram de alguma web comigo, né? Então, a gente já se conhece, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, nós vamos fazer essa aula sobre o envelhecimento e as políticas públicas, né? Espero ser muito útil a vocês. Então, vamos dar início aqui à aula, né? Então, como eu falei, nós vamos ter essa aula hoje sobre o envelhecimento e as políticas públicas, né? Então, vamos lá. Vou passar aqui para o segundo slide. Então, aqui sobre o envelhecimento populacional, né? Eu trago aqui para vocês, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, que é ligada à Organização Mundial de Saúde. Então, essa transição demográfica para o envelhecimento da população impactará quase todos os aspectos da sociedade e criará novos e complexos desafios para o sistema de saúde e assistência social. Então, aqui, essa fala, né, da Organização Pan-Americana de Saúde já traz para nós, né, essa questão do envelhecimento, né, que o envelhecimento não é só por si você envelhecer, né, a pessoa passar a ter mais idade, viver, em vez de viver até os 60, os 70 anos, vai viver até os 80, até os 90, né? E isso, o que ocorre? Aumenta a população no país, né? Aumenta a população de idosos, né? Então, isso traz, como aqui coloca para nós, né? Desafios, né? Novos e complexos desafios para o sistema de saúde e assistência social. Então, nós estamos aqui, né, todos alunos da Escola de Saúde. Então, são vários cursos, todos sendo da área da saúde e da assistência social, né? Atuando na área da saúde e na assistência social, tanto profissionais do serviço social, da psicologia, da nutrição, atuam nas duas áreas, né? Então, são demandas que vão surgir para o nosso trabalho, né? Então, por isso que é importante, além da gente ter nas disciplinas, né, trazem para nós em todos os cursos falando sobre o envelhecimento, né, sobre o atendimento à pessoa idosa, né, a gente compreender um pouco sobre isso, né, sobre essa questão, compreender a importância do nosso trabalho, né, porque o que ocorre para nós profissionais também, né, na questão do envelhecimento, são demandas que vão surgir, são áreas de atuação que vão surgir, né, para nós profissionais, nós vamos ter que nos especializar para estar atuando. A gente tem a nossa profissionalização, mas nós temos que nos especializar, porque a demanda está aumentando, né? Então, a população está envelhecendo, né? Nós estamos tendo uma população muito maior, então a gente precisa também estar preparado para atender as pessoas que estão com a idade mais avançada, né? Então, para eles também terem o envelhecimento com qualidade, né? Porque não basta só envelhecer, né? Tem que envelhecer com qualidade. Então, aqui vou trazer para vocês a comprovação, né? Dessa questão, colocando aqui para vocês, né? Da população envelhecendo. Nós tivemos o censo em 2022, né? Que, devido à pandemia, o censo não foi no ano de 2020, né, que o censo ocorre de 10 em 10 anos. Então, ele foi em 2022. E o censo traz para nós essa comprovação. Eu trouxe aqui alguns dados só, né? Porque não ia trazer todos os dados que o censo traz, porque senão ia ficar muito cansativo, maçante para vocês. Mas quem tiver interesse, acesse, né, o censo, entra lá no site do IBGE e acesse o censo, porque é bem interessante vocês estarem verificando, porque
é, essa questão do idoso, as regiões que têm a população que são em maior número de idosos, né? Tem regiões do país que equipara o número de idosos com o número de crianças, né? Então, é uma população que cresceu muito. Então, isso é bem interessante. Para quem quiser fazer trabalho nessa área, é muito importante pegar essa pesquisa, porque é muito recente, né, essa pesquisa que foi feita no país. Então, os dados estão aí fresquinhos, né, para você poder estar fazendo estudos, né. Então, aqui traz, né, aqui no censo, que o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu em 12 anos 57%, 57,4%. Então, é mais que o dobro, mais que dobrou o número da população idosa, né? Então, aqui, ó, o total de pessoas idosas com mais de 65 são 22.169.000 pessoas no país, né? Chegando a 10,9% da população. Tá? E aqui, a população idosa com 60 anos ou mais de idade chega a 32 milhões. 15% da população. Então, é um número bem grande da população, né? 15%, se pensar, ah, não, mas é só 15%. Não, não é só 15%, porque são várias faixas etárias, né? E 15% é uma faixa muito grande, né? Então, aqui também, nessa faixa, a partir dos 60, teve um aumento de 56%. Tá? Por que que essa diferença 65 e 60, né? Aqui no Brasil, nós temos, né, a lei, né, do idoso, né? Aqui a lei que traz o Estatuto do Idoso coloca, né, que no artigo título 1, no artigo 1º, né, que a pessoa idosa é com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Então o instituto instituído, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, destinando a regular os direitos assegurados à pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então no Brasil é 60 anos. E 65 anos é a Organização Mundial da Saúde que coloca o dado com 65 anos. Por isso que no censo, né? Essa aqui é reportagem do censo, tá? Por isso que está aqui censo em cima, né? A fonte é do censo mesmo. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, né? Essa diferença, porque às vezes a gente fica até na dúvida, né? Porque alguns benefícios, pro idoso ter direito a andar de ônibus gratuito, em certas cidades é 60, outras 65, algum benefício, não é com 60, é com 65. Então tem essas diferenças, mas pelo Estatuto do Idoso é 60 anos, tá? Então, para a gente ter esse conhecimento. Então, vamos lá. Então, aqui eu estou trazendo para vocês dois conceitos que tem, né, do envelhecimento. Então, os mais comuns que a gente vê as pessoas usarem vários termos, né, para falar da pessoa que está envelhecendo, né? É o idoso, o mais comum, né? O senil, fala que a pessoa está senil. Então, vamos entender qual que é, né, os termos usados para quem está envelhecendo também, porque eu acho bem importante a gente ter conhecimento pelo nosso trabalho, né? A maneira que a gente vai atender, o que que a gente acha importante, então a gente tem que ter esse conhecimento. Tá? Então, eu trago aqui para vocês a senescência, que é a forma de envelhecer, que tem as alterações decorrentes do processo fisiológico do envelhecimento, as quais o corpo passa, não caracterizando doença. Então, é aquele envelhecimento natural que a gente tem. Tá? Então, é as rugas que a gente vai tendo, que o corpo vai enrugando com a idade, né? O cabelo branco, a queda de cabelo, tá? a, a perda de mobilidade, né? Que a gente não consegue mais alongar o corpo, a gente começa a encolher. Eu vou falando da gente porque eu já estou iniciando o processo, né? Com as rugas, cabelo branco. Então, são essas perdas que a gente tem, né? A perda da massa muscular, tá? A redução da estatura que eu falei para vocês, né? Então, são esses sintomas que a gente tem que são naturais, né? Que vão ocorrendo no nosso corpo por causa do envelhecimento mesmo, né? A gente não tem mesma flexibilidade se você não manter uma atividade física constante, né? Você não vai ter a mesma flexibilidade, você vai ter dificuldades para se locomover mesmo, né? Começa a ficar mais difícil. Então, e também tem a questão, além da idade, né? A influência aqui que traz, né? Dos fatores genéticos, né? E ambientais.
A gente vê muito assim a questão ambiental de pessoas que trabalham no sol, né? Com produtos químicos. Então, o envelhecimento das pessoas, né? Isso faz diferença, né? Então, esse é a senescência, né? Que faz essa diferença da senilidade, ok? Então, nós já vamos falar sobre a senilidade. Eu já falei aqui da senescência, né? Senescência, nominho diferente, né? Então, aqui, como tem na figura, né? A idosinha de cabelinho branco, de coquinho, que nem eu tô, óculos, no computador, né? A visão reduz, as rugas aparecem, mas está ativa, né? E a senilidade, ela quer dizer que há condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida, devido a mecanismos fisiopatológicos, né? Que são as doenças, né? Como doenças crônicas, demência, depressão, então entra na demência, o Alzheimer, são as doenças que vão provocar a senilidade na pessoa, né? Então, essa pessoa que envelhece tendo doenças, né? Que tá. Opa, peraí, perdão. Sumiu a tela, né? Então, a pessoa que envelhece tendo alguma doença, então ela é senil, né? Ela tem a senilidade, em condição de doença. Isso é para vocês poderem fazer essa diferenciação, né? Entre uma pessoa envelhecer saudável, né? Tendo só as ações do tempo, né? Ou, como diz ali, os fatores genéticos, os fatores ambientais, e a pessoa que envelhece com a adoecida, né? Ela envelhece tendo as doenças, né? Que traz as limitações, traz as dependências, tá? No qual ela vai precisar de atendimento, ela vai precisar de um apoio, né? De cuidados, tá? Cuidados às vezes diários, né? Que ela tenha uma atenção, né? Mais voltada, né? A ela em que alguém da família tem que estar cuidando, ou dependa de profissionais cuidando. Então, seria a senilidade, né? O envelhecimento na senilidade, ok? Então, vamos lá. Aqui vamos dar sequência, né? Então, aqui, trazendo aqui uma fala para vocês, do Kiyosaki, né? Então, aqui, a saúde e a qualidade de vida dos idosos, mais que em outros grupos etários, sofrem influências de múltiplos fatores, né? O físico, psicológico, social, cultural, de tal forma que avaliar e promover a saúde do idoso significa considerar variáveis de distintos campos do saber, numa atuação interdisciplinar e multidisciplinar. Então, ai, tá sumindo direto a tela, né? Aqui. Então, trazendo aqui para vocês, né, a que eu coloquei, né? A gente está aqui conversando, né? Tá tendo essa conversa, né? Trazendo um pouco de informação para vocês, de orientação. E a gente tendo essa conversa, e aqui traz para nós nessa fala, né, que além do o idoso, ele tem várias influências, né, no envelhecer, e ele precisa desse trabalho interdisciplinar, né, de atendimento. Aí, assim, o que que é esse trabalho multidisciplinar, né? O atendimento do assistente social, do nutricionista, do psicólogo, do médico, do enfermeiro, tá? Então, da terapia ocupacional, do fisioterapeuta. Então, assim, são vários profissionais prestando atendimento para o idoso, né? Então, não é o idoso, não vai ser aquela pessoa que ela vai ser atendida por um profissional somente, né? Ela precisa de uma rede de profissionais, né, atendendo, né? Então, essa fala aqui é bem a realidade, né, da nossa atuação, do nosso trabalho, junto à população idosa. A Marta ergueu a mão, pode falar, Marta? Oi, boa noite. Boa É, noite. eu sou do curso de nutrição, mas eu sou enfermeira, trabalho na rede pública do Rio, né? Ah, Não que sou da legal. atenção básica, trabalho na rede hospitalar, mas a gente percebe bastante um reflexo desse aumento assim da população idosa na rede hospitalar, justamente por não ter um cuidado efetivo na rede básica, assim, multidisciplinar, né? A população idosa aumenta,
deveria ter um acompanhamento melhor de saúde de uma forma geral, nutricional, clínica, desde a rede básica, mas o acesso é muito difícil, porque a quantidade de pacientes é muito grande e reflete lá na rede hospitalar, né? A gente percebe um aumento grande de internação de idosos que poderia ser diminuída justamente por esse melhor atendimento, né, na atenção básica dessa população que vem envelhecendo. É só uma observação da minha realidade, né, que eu vivo no hospital e a gente percebe realmente essas coisas. Isso é muito bom, Marta, que você trouxe para nós, né? Porque nada melhor do que a gente ver um profissional, né? Que ele está ali vivendo essa realidade, né? Porque a gente traz aqui dados, números, né? Mas o melhor para a gente mesmo é ver um profissional trazendo essas informações, né? E é a realidade, né? Porque se a gente tem um sistema. Porque assim, quando a gente. Na sequência aqui, a gente vai ver, né? Que nós temos a lei do Estatuto do Idoso, nós temos a Política Nacional do Idoso. Então, se a gente olhar a lei, se tudo fosse cumprido como está na lei, não teria esse atendimento hospitalar tão lotado como a Marta colocou, porque a porta de entrada, tanto na saúde como na assistência social, é o atendimento primário, né? Então, é o atendimento, atenção básica. Então, seria a unidade de saúde, o CRAS atendendo, né, em conjunto o idoso, para que o idoso, aqui a gente está falando na rede pública, tá, pessoal? Então, quem tem questão, condições, que vai para a rede particular, né, para atendimento, vai para o plano de saúde, a situação é outra, muitas vezes não tão diferente, para quem depende de plano de saúde também, né? Está tendo muita dificuldade em atendimento, mas a realidade da rede pública é essa, né? Que se a gente tivesse um atendimento, pudesse os profissionais prestar um atendimento de qualidade, né? Tivesse profissionais, um número de profissionais que atendesse toda a população usuária que necessita, diminuiria muito o atendimento que é o último, que é o hospital, né? Para o paciente chegar e ir para o hospital é o último caso, né? Então, se ele tivesse um atendimento de prevenção, conseguisse ter um atendimento na unidade básica de saúde, então seria muito diferente, né? Mas infelizmente não é a nossa realidade em muitas cidades do país. Aqui a gente está falando do país inteiro, né? A Marta traz a realidade do Rio de Janeiro. Tem algumas cidades aqui que a gente sabe que funciona, né? Que tem um bom atendimento, que as unidades de saúde conseguem prestar um bom atendimento, que tem pessoal que para atender, né? Tem um corpo de profissionais, né? Que supre a necessidade da população. Mas essa não é a realidade, né? Infelizmente, não é a realidade em todo o país. Então, a gente tem aqui, né, que o correto seria ter, né, esse atendimento como a gente tem aqui na fala, né, de Shiozaki, que é a saúde, né, para promover a saúde, avaliar, né, aqui, ó, porque o primeiro seria avaliar, né, já começar avaliando, porque assim, para eu ter um bom atendimento dos meus usuários, dos meus pacientes, então eu já vou fazer uma avaliação para fazer uma prevenção, tá? Então aqui, ó, como eu vou avaliar e promover a saúde do idoso, significa considerar variáveis de distintos campos do saber, né? Se tivesse todos esses campos do saber atuando, podendo atuar, como a gente sabe que se você pegar lá para na unidade básica, na área da saúde, tá lá previsto, né, de ter o médico, o enfermeiro, o assistente social, o nutricionista, mas quando você vai ver, não é essa a realidade, não tem todos os profissionais, né? Então, fica defasado o atendimento. Às vezes não tem a quantidade de enfermeiro que precisa, não chega a ter nem a quantidade de médico, né? Então, a gente vê isso, não só na área da saúde, em outras áreas também, né? A gente vê na área da educação, né? Tem a lei que aprovou psicólogo e assistente social nas escolas, né? A lei já está valendo, agora não me recordo o ano que foi aprovado, mas é uma lei que ainda não, poucas cidades que colocaram em prática, né? Então a gente tem essa falta de profissionais, né? E quando a gente trabalha, a gente começa a verificar que a gente atuando sozinho, sem ter o outro profissional das outras áreas
né, trabalhando junto, a gente trabalhando na interdisciplinariedade, tendo esse trabalho interdisciplinar, a diferença do atendimento é muito grande, né? Quando você tem o trabalho interdisciplinar, você consegue alcançar um trabalho muito melhor com o teu paciente, com o teu usuário, porque a resposta que você vai dar ao problema dele vai ser muito mais complexa, né? Porque você vai atender ele como um todo, né? Você não vai atender só uma questão, porque a questão de saúde, ela não vem só da questão da doença, né? Ela envolve outros fatores junto com a saúde, né? A pessoa adoeceu, mas aquele adoecer dela, ele traz outros problemas junto, né? Traz o problema, às vezes, financeiro, o desemprego, tá? O idoso ali que ele está doente, mas ele não tem renda, tá? Então, a família não tem como cuidar. Então, são outros fatores que vêm, né, acarretar, aí acaba ocasionando mais problemas de saúde, trazendo outros problemas agravantes, né, para essa pessoa. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui trazendo nessa questão, né, que é múltiplos saberes, né, para atendimento ao idoso, a gente tem. Aqui, consegui mudar. Nós temos, né, o tripé da Seguridade Social. Então, aqui, quem é aluno do serviço social sempre está vendo essa questão do tripé da Seguridade Social, né, das outras escolas também, né, vocês das outros cursos, também são profissionais que atuam nessas áreas, né? Então, a gente tem o tripé da Seguridade Social, porque assim, por que eu trouxe aqui para vocês, né? Que o atendimento, como a gente coloca que é um atendimento múltiplo, interdisciplinar, né? Então, eu vou atender esse idoso como um todo, né? Eu não vou ver uma demanda nele imediatista, né? Vou resolver, se eu estou na área da assistência social, só vou resolver a questão da assistência social. Não, eu tenho que ver as outras demandas, né, desse usuário, desse paciente, para poder auxiliar ele também, né, e verificar quais são os outros profissionais que precisam prestar atendimento, né, a esse usuário ou a esse paciente, né. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, que dentro da nossa seguridade social, tá, a gente tem o tripé, né, que são os três eixos que sustentam a seguridade social no país, tá? Nós estamos falando aqui de nível Brasil. Então, temos a questão da saúde, que entra a saúde, que é o SUS. Temos a assistência social, tá? Que é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. E a Previdência Social, que é o INSS, tá? Então, para compreender um pouquinho, né? O SUS é direito de todos, tá? É dever do Estado, independente de contribuição. Então, sendo um direito de todos, o SUS é universal, né? Não precisa ter contribuição. A pessoa precisou, ela pode ir a uma unidade básica de saúde para ter atendimento, pode ir ao hospital, que ela vai ser atendida, tá? Então, esse aqui está na lei, né? Que é o direito de todos, ok? Então, só para a gente entender, né, que o idoso ele tem o direito em todos os atendimentos, tá? Então, eu estou trazendo aqui porque a gente está falando sobre o idoso, sobre o envelhecimento, né? Então, o idoso, o envelhecimento, estou envelhecendo, eu vou precisar dos atendimentos, eu vou ter atendimento na saúde. Se eu tenho condição financeira, né, que hoje em dia planos de saúde para pessoa idosa, o preço é muito alto, mas eu tenho o SUS para tentar um atendimento, tá? Mas não é a realidade de todos, em todas as regiões, né, de ter bom atendimento. Eu tenho assistência social, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é direito de todos que necessitarem, independente de contribuição. Então, o que quer dizer de todos que necessitarem? Eu estou numa situação, eu tenho uma situação, eu trabalho, parei de trabalhar, nunca tive. Eu sempre trabalhei informalmente, eu nunca paguei INSS, nunca tive, não fui registrado, não sou CLT, não tenho como solicitar aposentadoria. Eu adoeci, não consigo mais trabalhar, tá? Mas eu não tenho contribuição no INSS, né? Eu nunca contribuí na Previdência Social. Então, eu estou necessitando. Então, eu vou ao atendimento da assistência social.
Eu vou através do CRAS conseguir um atendimento à assistência social. Eu vou buscar os benefícios que eu tenho direito, que eu posso ter direito na situação de idoso, né? Que eu estou envelhecendo, eu estou idoso. Eu vou à assistência social, vou verificar quais os benefícios que eu posso ter. Eu vou, através do CRAS, né? Verificar para dar entrada no BPC, que é um benefício de prestação continuada, que o idoso tem direito, o idoso que nunca contribuiu, ele tem direito. Então, ele não tem como prover as suas necessidades, aí ele pode solicitar esse benefício. O benefício é um salário mínimo por mês, não tem direito a 13º, não tem direito à pensão, né? Um casal, um recebe, falece, o outro não passa a ter direito, porque ele não é aposentadoria, ele é um benefício, né? Então, como ele é benefício, também ele não é direito adquirido como uma aposentadoria. Aposentadoria eu vou receber até morrer. Então, o BPC pode ocorrer de ter suspensão, né? Porque, como eu falei, ele é benefício é temporário, né? Então, não é uma garantia de ter para sempre. Então, às vezes as pessoas acabam tendo o benefício descontinuado, né? Retirado, então daí tem que analisar, tem que entrar com recurso, pedir o benefício de novo, né? Por algum problema, algo que ocorreu, por causa dessa questão, né? Que não é a aposentadoria. Então, a assistência social é de quem necessite. Se eu estou necessitando, eu estou num período em que eu necessito, que eu comprovo que eu necessito, é diferente da saúde. A saúde eu não preciso comprovar. Eu não preciso ir lá e comprovar minha renda para mim ter, fazer o uso, né? Da unidade básica de saúde, tomar vacina, né? Porque a gente fala em unidade básica, a gente só pensa na saúde como consulta, né? Mas tem questão de vacina, tudo a gente toma vacina, né? As doses de vacina sem ter que comprovar a renda. A assistência social, aí já vai passar por um cadastro, vai fazer um cadastro, né? Vai ter que comprovar essa necessidade, né? Que você depende, que está precisando, tá? De utilizar. Então, essa é a diferença. Aí a Previdência Social, o INSS, né, que é o direito do trabalhador e seus dependentes, de caráter contributivo e compulsório. Então eu tenho que contribuir, né? Eu tenho que pagar mensalmente o INSS, aí quando eu aposento, né, eu vou ter a minha aposentadoria. Como a gente está falando aqui, né, essa questão do envelhecer, né, o envelhecimento dobrou o número no país, né, pessoas acima de 65 anos. Então, se você pegar lá no censo, você vai ver o número de pessoas também com 80, 90 anos, e isso vai aumentando, né? Então, já pensou, você envelhece, você não tem uma aposentadoria, né? Você aposentou, você tem o direito à sua aposentadoria, você vai ter um recurso para você viver ainda por muitos anos, porque você foi o tempo, né, que eu via dos meus avós antes, né? Ah, 50, 60 anos já eram velhos, 50 anos, né? Na minha idade, minha avó já tinha falecido, né? Uma avó, né? Mas a outra, na minha idade, já era velha, né? Eu vejo a imagem dela na minha idade, assim, como uma pessoa bem velha, né? E com 60, 60 e poucos anos já falecendo. E hoje não, né? Então, se aposenta com 65 anos, com trabalha um pouco mais, mas você vai viver mais 20, 30 anos, né? Então, você vai ter essa aposentadoria, né? Desde que você tenha contribuído na Previdência Social. Então, todo esse tripé da Seguridade Social, ele vai estar atendendo, né, ao idoso, né? À população idosa, né? Tanto na Previdência Social, porque assim, o BPC que eu falei para vocês, que é esse benefício que o idoso recebe, mesmo ele não contribuindo, né, com o INSS, aí ele tem direito a esse BPC. Então, é pela assistência social, né, que ele vai dar entrada, né, para a documentação. Mas quem faz o pagamento do BPC é a Previdência Social, né? É um benefício que vem da Previdência Social, tá? Então, aqui o SUS com assistência e com a Previdência são interligados também, né? O atendimento vem interligado. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui que tem comentários no chat, né? Vamos ver aqui. Aqui o Lucas coloca, né? A maioria, né, com a saúde precária. Então,
a questão da saúde, né? Eu acredito que você está falando da saúde, né? Do atendimento, que é precário, né? Realmente, a gente sabe, né? Que não é a realidade de todos os lugares de ter um atendimento de saúde efetivo, né? Infelizmente, mas a gente tem que trabalhar também e lutar para tentar melhorar, né? No que a gente pode, no que na nossa atuação, tentar trazer uma melhora para os nossos usuários, os nossos pacientes, né? Aqui eu trago um pouquinho para vocês, né, que eu coloquei já lá no começo, né, que tem a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842, que é de janeiro de 94, né? Então, é uma política já que tem alguns aninhos, né? Então, aqui ela traz para nós, no capítulo 1, da finalidade, no artigo 1º. Só um pouquinho. Babei. Então, aqui, a Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Então, aqui a gente, como eu falei para vocês, né? A gente tem as leis, né, que colocam, então, mas a gente precisa que sejam efetivadas essas leis, né? Aqui que traz para nós, né? A gente vê que a realidade nem sempre é essa. Então, aqui a gente tem que promover a autonomia do idoso, né? Integração e participação efetiva na sociedade. Então, integrar esse idoso na sociedade. Então, é bem interessante se vocês lerem na Política Nacional, né, como eu coloquei aqui, eu só peguei alguns itens, porque não dá para pegar todos os artigos, né? Porque senão fica muito cansativo. Mas um, um artigo que eu achei assim, que é muito interessante, é muito bom e faz a diferença, é a participação do idoso, né? Promover a participação do idoso nas decisões. Então, colocar o idoso nas decisões do que vai ser feito ao idoso, né? Então, dentro da saúde, tem os conselhos, né? Controle social, né? Então, tem os conselhos de saúde, falando no controle social. Então, o conselho de saúde tem que inserir o idoso, né? O idoso tem que estar dentro do conselho de saúde para estar ali lutando pelos seus direitos, né? Então, isso é importante. Na assistência social, a mesma coisa, tá? Então, é importante, né? Eu achei muito importante ter dentro da lei essa questão, né, de inserir o idoso, não deixar os profissionais só resolvendo, né, e definindo o que, que é importante. É a mesma coisa para nós profissionais, né? Ah, eu sou assistente social. Eu vou deixar que outros profissionais definam o que é importante para o serviço social? Não, né? Então, eu, como profissional de serviço social, eu tenho que definir. Vocês que estão fazendo nutrição, quem que vai definir o que é importante para a nutrição? São os nutricionistas, né? Então, o idoso, ele tem que estar participando também, né? E isso é assegurado para ele por lei. Então, isso eu achei muito importante porque também traz autonomia para o idoso, né? Então, ali, ó, promover a autonomia é a autonomia do idoso que está sendo promovida através de colocar ele no controle social, tá? Então, até falando em controle social, vai ter lives em outros meses que vai falar sobre controle social no SUS. É bem interessante vocês estarem participando, né? Que o conteúdo é muito bom para vocês. Aqui. Outra questão que tem na Política Nacional do Idoso, né? No artigo 3º aqui, é os princípios, né? Opa! A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade e defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida, né? Então, o idoso, ele não é só responsabilidade do Estado, né? Não é só a Unidade Básica da Saúde que tem, né, a responsabilidade em cima do idoso. Não é só a família que tem responsabilidade. Então, aqui é a família, a sociedade e o Estado, né? Então, é uma rede de apoio de atendimento ao idoso, né? A gente tem essa rede de apoio, então precisa ser um atendimento feito tanto pela família, né? Que a família não pode abandonar. Então, hoje a gente trabalha com o fortalecimento de vínculos, né?
serviço de fortalecimento de vínculos. O que é esse serviço de fortalecimento de vínculos? É não levar o idoso para abrigo. É a mesma situação das crianças, né? É evitar essa questão, né? É trabalhar o fortalecimento de vínculo entre a família, né? Para ela estar cuidando desse idoso na casa, né? Evitar. Porque assim, o idoso sendo cuidado na casa, né? Com atenção, vai evitar muito outros atendimentos, né? Porque ele vai estar dentro da sua casa, do seu lar, ele não vai ser tirado da onde ele tem as suas raízes. Então, como a Marta tinha colocado ali para nós, né, um número grande de atendimentos, né, em hospitais, né? Então, se a gente tivesse esse atendimento, né, focado na família, na sociedade e o Estado, né, esses atendimentos em hospitais seriam reduzidos, né, em grande número. Aqui, o segundo, né? O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, né? Devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. Então, por isso, eu coloquei esse daqui mais para instigar vocês, né? Que é objeto de conhecimento e informação para todos. Então, para todos nós aqui, nós temos que saber para nós podermos estar trabalhando com esses idosos, né? Atendendo os idosos da melhor forma possível. Então, aqui, agora vamos ver um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, né? Então, o que que traz para nós o Estatuto do Idoso, né? A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral que trata esta lei. Então, aqui, a nossa colega, a Marta, que trouxe a realidade, né? De trabalhar dentro de um hospital público no município do Rio de Janeiro, né? Então, vê esses direitos violados, né? Assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seus aperfeiçoamentos moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, né? Então, aqui a preservação da saúde física e mental, né? Então, essa questão é violada, né? O que a gente vê dentro da realidade, né, acaba sendo violada essa questão da preservação da saúde física e mental do idoso. Tá? Então, a gente falou, né, na aula sobre o envelhecer, as políticas e sobre as políticas públicas, né, trazendo a política pública, trazendo aqui para você a questão do tripé da Seguridade Social, que faz o atendimento do idoso, tá? A Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, né? E temos também aqui as políticas públicas voltadas à pessoa idosa, né? Algumas questões da política aqui, né? A proteção à vida e à saúde integral, né? Que teria que ser integral. Ampliação e garantia dos direitos sociais, né? Então, essa garantia dos direitos sociais, né? Como eu falei, né? A pessoa não tem uma renda, ela tem direito a ter, o idoso tem direito a ter o BPC, né? Outros benefícios também que tem dentro da assistência social, né? O direito a atendimento à saúde, à vacina. Então, são os direitos que o idoso tem. Então, aqui a participação social, protagonismo e vida comunitária, né? Então, participação social que eu estava falando para vocês, né? Que vem na Política Nacional do Idoso, colocando a autonomia ao idoso, né? Ele sendo um protagonista, né? Ele estando junto aos conselhos, né? Atuando ali em busca, né, dos seus direitos. Tem também a questão da proteção contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar. Essa questão aqui é muito séria, né? E é a realidade de muitos idosos, o abandono, né, e a violência. E aqui também entra, né, o aperfeiçoamento da política nacional do idoso e demais instrumentos normativos, né, que tem que estar sempre aperfeiçoando, porque está evoluindo. E como a gente viu, tá, a política ela é de 94, tá, e a gente teve no ano de 2022 um censo que mostrou que mais que dobrou, né, que teve um aumento de 56% da população idosa no país. Então, tem que ter o aperfeiçoamento, né? Não pode ficar estático, tá? Liliane, pode falar, Liliane. Oi, boa noite. Boa noite.
Professora, talvez até você vá falar sobre esse assunto aí mais para frente, mas como a colega citou sobre esse cuidado que às vezes pode ser particular ou não, eu queria levantar a questão do seguinte: o idoso, eu acho que ele tem. A gente fala tanto sobre, por exemplo, a conquista das mulheres quando bateram no peito e exigiram creches para que as crianças pudessem ter um atendimento e elas pudessem trabalhar. E aí a gente vai tendo essa ao longo da vida, né, o processo de envelhecimento, e essas famílias voltam com essa mesma questão. Não tem onde deixar o idoso para, de repente, a mulher conseguir trabalhar, que acaba que a maioria das vezes é a mulher que cuida, que fica, né? E uma política pública, talvez, eu não sei se existe algum projeto, alguma conversa sobre isso, para que essas casas de acolhimento, de apoio, pudessem também existir como se fosse uma creche. Às vezes, Uhum. deixar o idoso enquanto a mulher pode trabalhar. E daí, pega no final do dia, como você faz com uma criança hoje? Eu não sei se eu não tenho os dados, ou talvez a professora saiba alguma coisa a respeito disso. Sim, tem, digamos assim, existe, né? Mas não dá para a gente dizer que seja em todo o país que tenha, mas tem alguns lar, né, que são, como você falou, uma creche para o idoso ficar. Tem a particular, né, que você daí vai pagar por dia ou por mês, e tem também os que têm o subsídio, né, que daí é público, que você deixa a criança que nem a creche infantil, deixa o idoso, né, de certo horário e pega outro horário. Mas não são muitos também, né? É algo que está surgindo, né? É, aqui eu moro em Curitiba. Eu sei perto da minha casa que tem um, até bem pertinho da minha casa, é um lar de, mas é só homens, é um lar grande que atende muitos homens. E ali eles têm esse atendimento, né? Que a pessoa comprova que não tem condição, situação financeira que possa arcar com as despesas, né, para cuidar do idoso durante o dia. Então, pode deixar daí o idoso, aí deixa de manhã e pega de tarde, né? E você tem essa questão também. Então, eu falei para vocês, né, que a gente tem o tripé da Seguridade Social. Então, entre o SUS, o INSS e a assistência social. Então, aqui trazendo para vocês a atenção às pessoas, né, idosas e suas famílias no conjunto da oferta do SUAS, né, que é do Sistema Único da Assistência Social. Então, traz aqui pessoas idosas e suas famílias, pela questão que eu coloquei para vocês, que é o fortalecimento de vínculo, né, que é fortalecer o vínculo familiar para manter as famílias unidas, né, não levar esse idoso para uma casa de passagem, deixar o idoso, né, numa ILPI, né, que é um Instituto de Longa Permanência. Tá? Então, para quem não sabe o que é o ILPI, é o Instituto de Longa Permanência, o que a gente se falava antigamente, como eu falei, o asilo, né, onde o idoso morava em uma casa, né, que atendia somente idosos. Tá? Então, o intuito hoje, né, dentro das políticas, são fortalecer o vínculo, né, para ter o atendimento dentro da casa, dentro da família, tá? Então, vem através da proteção social básica, né? Tem os serviços de convivência, serviço de proteção social básica em domicílio, tá? Então, a proteção social básica, ela vai até o domicílio do idoso. Acesso ao cadastro único, que é a porta de entrada. Então, para todos os serviços da assistência, que é o CREAS, né, que é em situações de violência, que daí é o atendimento do CREAS, tem que passar primeiro pelo CRAS, tá? Então, que é a porta de entrada. Então, aqui no CRAS, daí tem o BPC, né, que vem pela Lei Orgânica da Assistência Social, o Bolsa Família e benefícios eventuais, tá? Então, como eu coloquei para vocês, né, que é o CRAS, né, que é o equipamento que atende a proteção social básica, tá? Então, a gente tem os equipamentos, como na saúde tem a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, na assistência é o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que são as portas de entrada, tanto da saúde, como o primeiro atendimento deveria ser pela Unidade Básica de Saúde, né, evitando os hospitais, tendo atendimento ali para evitar muito hospital, tá? Tem aqui o serviço de abordagem social, que ele traz, né, o serviço de acolhimento,
Então, tem as distintas unidades, tá? E as residências inclusivas. Tá? Aqui daí tem a proteção social especial, que é o CREAS, que eu falei para vocês, né? Que atende a questão de violência, tá? E a violação de direitos dos idosos, tá? Ele não atende só idoso, tá? Então, ele atende criança, adulto, mulher, tá? Pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Deficientes. Então, entra todo, ele faz um atendimento múltiplo. Tá? Então, aqui tem o serviço especializado para a população em situação de rua, né? Que é o Centro POP. Em algumas cidades ainda não tem, tá? Mas a maioria, as cidades maiores têm. E daí traz dentro dele aqui a questão proteção social especial, né, para pessoas com deficiência, pessoas idosas e famílias, né? Então traz sempre a família, né? O CREAS, ele atende em domicílio e nas unidades de referência. Aí tem o centro-dia de proteção e cuidados, ok? Então aqui é o atendimento que o... Deixa eu voltar a tela aqui para vocês, tá? Que a assistência social presta ao idoso, tá? Então, é o atendimento que o idoso vai ter. Que nós estávamos falando aquela hora, né, do atendimento. Então, aqui é a rede de apoio social formal, né? Então, a rede de apoio de atendimento ao idoso é super importante. Então, ela tem a formal, tem a informal, né? Então, é importante essas redes de apoio para prestar o atendimento ao idoso. Então, o centro-dia é a unidade destinada ao atendimento especializado à pessoa idosa e a pessoas com deficiências que têm algum grau de dependência de cuidados. As pessoas idosas ou com deficiência recebem cuidados durante o dia e à noite voltam para suas casas. Então, a nossa colega ali perguntou, né? Então, o nome da unidade é centro-dia. Então, eu não sei se você trabalha ou precisa, né? Mas você pode estar entrando na internet mesmo para você buscar centro-dia de atendimento ao idoso, para você verificar se no Rio tem essas unidades centro-dias, né? De atendimento para você poder estar buscando mais informação. Tem os centros de convivência, né? Que é espaços destinados a convívio social, que permite que a pessoa idosa e seus familiares participem da vida da comunidade. Então, tendo atividades sociais e educativas, e os grupos de convivência, né? Então, das pessoas idosas que desenvolvem atividades regularmente, sem que seja necessário um espaço destinado especificamente para essa finalidade, né? Formando no âmbito de uma instituição religiosa, serviços de saúde, organizações não governamentais, instituições privadas, né? Promovendo a socialização. Então, aqui nas organizações, nas ONGs ou CIPs, muitas vezes esses grupos de convivências, eles vêm através do serviço de fortalecimento de vínculo, tá? Que traz, então são ações que são desenvolvidas com os idosos, né, para fortalecer o vínculo também, tá? O vínculo familiar. Então, eles têm esses atendimentos, tem muitas ONGs atendendo, né? Então, esse é um trabalho bem importante que as ONGs desenvolvem. Então, vamos continuar aqui. A atenção à pessoa idosa, daí na área da saúde, né? Que nós falamos ali, a assistência social. Tá? O que a assistência social traz de atenção ao idoso, né? Então, na saúde, nós temos o Programa Nacional da Imunização, né? Que é o programa de vacina. Tem o Programa Viver, que é o envelhecimento ativo e saudável. Também temos o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso. Esse aqui até eu coloquei os profissionais que atuam no programa, né? Para vocês estarem vendo, né? A atuação de quais profissionais que podem estar desenvolvendo dentro dessa área, né? Do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso. Então, aqui é assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista. Tá? Então, tem esse programa, né? Tem essa área para a gente estar atuando também como profissional ali dentro dessa área de atendimento domiciliar. Então, aqui continuando, né, nos profissionais que ele baixou aqui, odontólogo, psicólogo, né, farmacêutico e terapeuta ocupacional também. Então, são
várias profissões, né, atuando aqui, como eu coloquei para vocês, na interdisciplinaridade, né, nesse atendimento domiciliar ao idoso. Então, aqui também entra na atenção básica, né, a abordagem e avaliação multidimensional, tá? Que é a questão principal, né, primordial para ter esses atendimentos ao idoso. Aqui as práticas integrativas e complementares em saúde e programas de prevenção, né? Então, a gente tem também os programas de prevenção dentro das unidades básicas de saúde. Aqui eu trouxe alguns programas para vocês, passando, né, que estão dentro das políticas públicas, os programas que são nacionais. Mas dentro de cada unidade básica, né, cada município faz também desenvolve seus programas. Tá? Então, na minha cidade tem um programa voltado ao idoso dentro da unidade básica de saúde, que o idoso vai lá praticar atividade física. Tá? Então, desenvolve um programa de prevenção com o idoso. Então, mas não é em todas as regiões que vai ter. Então, isso conforme a região, tem vários programas de atendimento ao idoso. Então, pessoal, agradeço vocês. Espero ter colaborado, né, com conhecimento, aqui um pouquinho de conhecimento. Agradeço a troca de conhecimento, né, o pessoal que trouxe também o conhecimento de vocês no dia a dia do trabalho, tá? As informações, isso é bem gratificante. Desejo para vocês um bom semestre, né, um bom estudo. E aguardo vocês nas próximas webs